Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, de caridade e de luz. Como todos nós sabemos, todo centro espírita, quando sério, e a maioria é séria, né? São raríssimas exceções de que não são. Mas todo centro espírita realmente que leva a sério a doutrina é um pronto-socorro espiritual. Filomeno de Miranda diz claramente, quando nós colocamos os pés porta dentro de uma casa espírita, já estamos recebendo os eflúvios da espiritualidade superior. São os médicos e enfermeiros a serviço de Jesus. Como nós prometemos à direção da casa, toda quarta-feira nós estamos lendo um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso irmão Emmanuel. Prestemos atenção nesta página, Fé e Obras. Aqui temos no epígrafe uma sentença de uma carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Diz ele: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E só complementando, ele diz também o seguinte: provai a vossa fé sem obras, porque eu provarei a minha fé pelas minhas obras. Então vemos lá o que diz o nosso irmão Emmanuel. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor não nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Lindo, né?
De modo que agora, depois dessa leitura que nós fazemos aqui toda quarta-feira, e como hoje me escalaram para fazer a palestra, primeiramente eu não me considero palestrante, estou longe disso. O que eu sou é um bom conversador, né, Dalva? Isso sim. E o que eu faço é, com toda sinceridade, é trazer aquilo que me faz bem durante todos esses anos que nós militamos nessa doutrina maravilhosa, eu, minha esposa, meus filhos, todos, nós aprendemos muita coisa. Aprendemos que, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. E na medida do possível, procuramos fazer as obras. Então, eu trago a vocês sempre alguma novidade que foi boa para mim, que me fez bem, que me elevou o espírito, que me consertou a saúde, às vezes debilitante. Tudo isso através dos anos, das leituras, digamos assim, das lógicas, né? Das reflexões. Então, é com esse, ou melhor, com essa disposição que eu me apresento a vocês. Não é como palestrante. Mas hoje, eu, excepcionalmente, eu vou fazer um presente para vocês. Primeiramente, eu quero dizer que eu vou dar um para cada casal. Não vou dar dois, porque é um presente que eu estou fazendo, eu mandei imprimir, é uma obra extraordinária, né, de Emmanuel, e estava nos meus alfarrábios há mais de 40 anos, eu acredito, que o jornal já estava se desfazendo. E por acaso, eu mexendo, eu achei essa página. E no momento que eu a li, eu já tive a ideia de fazer esse folhetim. Eu vou entregar para vocês logo mais. Vocês vão ler, vocês vão ver. Para guardar isso como relíquia, porque é uma espécie assim, digamos, de lenitivo para todos os nossos sofrimentos. Isso eu posso garantir a vocês. Então vamos pedir a Jesus, nesse momento, que nos inspire, que nos proteja, para que nós possamos passar para vocês tudo aquilo que nós planejamos. Divino Mestre, Tu conheces as nossas limitações, Tu conheces as nossas imperfeições, mas Tu conheces também que já possuímos um pouco de boa vontade que nos inspira a seguir os Teus passos, os Teus exemplos, a seguir a Tua luz através da nossa reforma íntima e nos aproximarmos de Ti cada vez mais. Portanto, Mestre, Te pedimos que nos ampare e que nos proteja e que estes espíritos que aqui estão ajudem-nos a ser sintético, mais objetivo, na síntese que fizemos para, digamos assim, fazer um preâmbulo da entrega desses folhetos que imprimimos com muito carinho. Obrigado, mestre. Primeiramente, eu quero dizer a vocês, irmãos, o tema que nós pusemos aqui é um tema que nós já usamos há uns 2 ou 3 anos, se não me engano, né? É o bem que o Espiritismo nos faz. O bem que o Espiritismo fez a mim, fez a minha família. E esse bem eu desejo a vocês todos. O bem que o Espiritismo nos faz. Por quê? Porque ele é, como, me perdoe as demais religiões não reencarnacionistas, não temos nenhum preconceito religioso. Ainda hoje eu dizia ao meu filho, o espírita que tiver algum preconceito não é espírita. Não é mesmo, porque o Espiritismo não tem preconceito. Então, o Espiritismo
Ele é a única filosofia, a única ciência e também a única religião em termos, porque é da parte moral que ele adota esse termo religião, porque religião vem do latim religare, do verbo religar, em português. E o Espiritismo religa as criaturas, sem dúvida, pelo conhecimento do quê? Da verdade. Pelo conhecimento da lei de causa e efeito, não é isso? Pelo conhecimento da ação e reação, a lei de ação e reação. Aí no estudo do Espiritismo, nós ficamos sabendo que todo efeito, aliás, toda ação tem um efeito correspondente. Se a ação é boa, o efeito é bom. Se a ação é má, o efeito é mau. Isso nos ensina o Espiritismo. E foi Jesus quem deixou essa regra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu pergunto, de que liberta essa verdade? De quê? Do erro e das consequências do erro. Porque nós erramos por ignorância. Quando nós conhecemos a lei do trânsito e cometemos uma falta na lei do... somos multados, porque nós conhecemos a lei. Já dei esse exemplo. Se nós paramos temos o sinal vermelho, nós não respeitamos e atravessamos o sinal vermelho e cometemos um acidente ou atropelamos uma pessoa, matamos uma pessoa, nós vamos pagar caro por isso. Porque nós sabemos, aprendemos, ao tirar a nossa carteira de motorista, que não se pode transgredir as leis do trânsito. Se nós transgredirmos, nós vamos responsáveis. E assim é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei sábia, perfeita. Está aí para todos nós conhecermos a lei de Deus, principalmente a lei da reencarnação. E é o que o Espiritismo prima na sua doutrina, é o conhecimento da lei da reencarnação, que não é criação do Espiritismo. A lei da reencarnação, para quem estuda, é muito antiga. Os egípcios já acreditavam, Sócrates, Platão, acreditavam na reencarnação, porque é uma lei universal. E o Espiritismo simplesmente adotou-a como regra para que nós possamos conhecê-la, respeitá-las e vivê-las. E assim é que, conhecendo a doutrina, nós estaremos nos candidatando ao bem que ela nos faz. Não adianta ficar pedindo a Deus que Deus nos ajude, que Deus elimine a nossa dor nas costas, dor na perna, etc., etc., se nós não fizermos por merecer. E às vezes nós temos isso tudo consequência de encarnações passadas, e conhecendo a doutrina espírita, especialmente as obras básicas, nós sabemos que as causas estão lá atrás. E hoje nós estamos respondendo pelos efeitos. E aí o que acontece? Conhecendo, nós vamos nos corrigir. Possivelmente, numa outra encarnação, viremos sadios, sorridentes, etc. Sem aqueles problemas que já passamos por eles. Isso nos faz o Espiritismo. Esse é o bem que nos faz o Espiritismo. Muito bem. Eu queria, antes de entrarmos na questão do folhetim, mostrar a vocês, através de uns resumos que eu fiz, por exemplo, eu tenho aqui, que eu tirei do livro Missionários da Luz, de André Luiz, e alguns textos, alguns parágrafos do nosso irmão Alexandre, que é o instrutor do nosso irmão André Luiz. Vejam vocês que coisa interessante. Diz ele, abre aspas, quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos, no campo das cogitações terrestres,
vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Diz ele outra vez aqui: nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe o ambiente. As ações produzem efeitos, olha aí. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. Também do Alexandre. Vejam bem repetindo isso. Os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. O que nós fazemos sem pensar? O que nós fazemos? Hoje foi a Dálvia e a Márcia, lá na sala que eles vão usar agora para o estudo deles, que nós cedemos gentilmente para que eles possam usá-la. O que eles fizeram antes? Pensaram em tudo que tinha que ser feito. Levaram a vassoura, levaram o negócio para limpar lá, para desengraxar, e levaram outras coisas mais. Não foi isso, Márcia? Tudo primeiro pensando, planejado. Você não faz nada sem pensar. Você vai criar um carrinho, vai criar um bordado, vai criar um bolo, alguma coisa que você vai fazer para cá, você pensa antes, ou não é assim? Você pensa antes, como é que eu vou fazer esse bolo? O que eu vou pôr nesse bolo para ficar gostoso? Para agradar o meu maridão lá, como é que eu vou fazer? Né? Então, é tudo pensando. Mas ainda ele diz assim, eu não vou ler tudo não, porque o tempo é curto. E nós aprendemos a respeitar o horário aqui, viu? Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se assemelham. Os tristes agradam os tristes. Os ignorantes se reúnem. Os criminosos comungam. Na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Isso é uma coisa muito importante. Precisamos ver como é que nós usamos o nosso pensamento. Onde é que ele anda? Que jeito, que caminho ele está tomando? Porque tem muito pensamento, como dizia Paulo, nós estamos cercados de testemunhas invisíveis. Se vocês querem saber a quantidade de espíritos que habitam o planeta Terra, são mais de 33 bilhões de almas. Desses 33 bilhões de almas, 8 bilhões, 7 bilhões estão reencarnados. Vejam vocês que o número de desencarnados habitantes do planeta Terra, que está do lado de lá, quer dizer, na esfera espiritual, é 2/3 a mais do que está reencarnado. Não é isso? Então vejam vocês, a Modesta Cravo, ela fala o seguinte, ela que faz esse censo, está no livro Lírios da Esperança. Quem leu sabe que eu não estou mentindo, nem inventando. Ela diz o seguinte, para cada família, mais ou menos 4 ou 5 elementos, essa família convive com 20 entidades desencarnadas. Vocês perceberam isso? Na nossa casa, nós convivemos com mais ou menos 20 espíritos. Nós não vemos, mas eles estão conosco. Agora, que classe de espíritos são esses? Depende das nossas ações. Se formos pessoas que cultivamos bons pensamentos e temos um trabalho digno de caridade, de amor, de amizade, de tolerância, enfim, tudo aquilo que... Ninguém é perfeito, mas nós esforçando por isso, nós temos espíritos também trabalhando, nos ajudando nesse particular. Agora, se vivemos pensando
em tapear o próximo, em corromper não sei quem, em fazer não sei o quê, em trair a esposa, ou o esposo trair, a esposa trair o esposo, está convivendo com espíritos traidores. Não é assim? Essa é a lógica. Muito bem. Esse é o Alexandre dizendo no livro Missionários da Luz. É só ler o livro. Mas para encerrar essa parte do Alexandre aqui, ele diz o seguinte, olha, abre aspas, todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação. Ninguém é privilegiado. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, consagrados com justiça, seja onde for. Ninguém é privilegiado. Muito bem. Para não me alongar muito, eu tinha outros textos aqui, mas não vai dar. Eu vou ler um aqui muito importante, mas muito importante mesmo. Eu já passei isso aqui há uns 2 anos passados. É o seguinte, o nosso irmão Bezerra de Menezes, todo espírita sabe quem foi Bezerra de Menezes. Quem não sabe foi um grande médico que viveu no século retrasado. Estamos no século XXI, século XX, né? Ele desencarnou no início do século XX, em 1900, com 68 anos, me parece. Foi um médico extraordinário, foi um político decente, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e era um médico muito caridoso, tão caridoso que ele não deixou nada. Ele desencarnou pobre, digamos assim, monetariamente falando. E era tão caridoso que uma mulher que fez uma consulta com ele, uma menina doente, ele receitou remédio. Ela falou, doutor, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Mas como? Não tenho, doutor. O senhor me perdoe, eu não tenho dinheiro. Ele pegou, tirou o anel dele de doutor, aquele anel de grau, que não é barato. Falou para ela, leve esse anel para o farmacêutico e pede para ele vender o remédio para você. E você disse que o doutor Bezerra mandou entregar o anel para ele. Depois a gente conversa. Quem faz isso hoje? Hein? E esse homem desencarnou em 1900, né? no início do século XX. Ele tinha condições de pairar em órbitas muito superior à Terra, como Maria de Nazaré também, mas preferiu ficar no planeta Terra, no astral do planeta Terra, ajudando Jesus no trabalho de Jesus, ajudando Maria e tantos outros espíritos. Pois bem, esse Bezerra de Menezes, agora eu vou contar um caso para vocês que está no livro, como é que chama o livro, meu Deus? Agora me esqueci. Dramas da Obsessão. Velho tem isso, viu? Não lembro o que comeu no jantar da tarde. Você é convidado. Por isso que eu escrevo aqui. Você não tem, dá mais. Então diz o seguinte, ó. Quando a moratória da reencarnação está no destino do espírito encarnado. Vocês sabem o que é moratória, né? É um prazo a mais para a pessoa ficar aqui. No início do século 1910, diz ele, sendo eu já desencarnado e exercendo atividades médicas da espiritualidade para as criaturas ainda encarnadas, fui encarregado de um serviço de assistência a uma paciente do sexo feminino
localizada em pitoresca e linda cidade do estado de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Encontrava-me em uma reunião muito solene no espaço, onde as vibrações eram elevadíssimas. De súbito, porém, quando mais dúcida era a minha elevação mental, no enternecimento da oração, definiu-se em meu ser um forte estremecimento e um doce murmúrio provindo de superiores camadas hierárquicas. Sussurrou em minha mente muito atenta. 2 pontos. O sussurro foi o seguinte: na Rua S, número 3, na cidade 3X, estado do Rio de Janeiro, preste atenção nisso que é muito sério. Se debate em desesperações para o momento sacrossanto da maternidade. Quer dizer, tinha uma moça que estava dando à luz. Será necessário socorrê-la para que não sucumba antes da época prevista pela lei, porquanto sucumbir agora absolutamente não conviria aos seus interesses espirituais. Isso é muito importante a gente refletir sobre isso, porque a gente vê assim, ninguém morre na véspera, nem peru. Diz que só peru morre na véspera, mas na véspera é o dia do peru morrer. Porque se ele não morrer na véspera, não está temperado para o dia seguinte. Não é isso? Quem é cozinheiro sabe disso. Então, isso é bom a gente entender que quando tem que morrer, morre mesmo. Quer dizer, o corpo. Mas se não tem que morrer, não morre. Ela clama pela intervenção dos poderes celestes. Não, aqui acho que eu pulei um pedacinho, a época prevista. Sim. Clama pela intervenção dos poderes celestes no melindroso momento, em brados de oração fervorosa, um coração singelo, obediente a Deus, sob os auspícios de Antônio de Pádua. Antônio de Pádua é aquele famoso sacerdote católico, né? O meu avô materno adorava esse homem. Ele tinha um altar no quarto dele, que eu lembro, era menino, com a foto do Antônio de Pádua. Toda noite ele ajoelhava ali e fazia a oração dele. Giovanni Brugnaro era meu avô. Grande alma. Ele deve estar aqui comigo agora, ouvindo isso. Antônio de Pádua, servo de Jesus Nazareno, e que junto da enferma se encontra tu, Adolfo, és médico e és cristão. Necessitas do trabalho honroso, do amor ao próximo, para a edificação do teu espírito na face de Deus. Vai, pois, atende ao aflito chamamento. Essa era a voz sussurrando no subconsciente dele, né? Socorre a pobre alma pecadora que se arrependeu e deseja ressurgir para o dever. Vai, Antônio. Vai que Antônio de Pádua velará por ti e por ela, em nome do Mestre Nazareno. E que o Criador vos envolva e todos na sua paternal clemência. Se vocês forem ler o livro, vocês vão ver mais detalhes. Eu fiz um resumo, né? Senão fica muito longo. Incontinente, diz o Bezerra, atendi, preferindo abandonar a meio a reunião de comunhão com o alto, para continuá-la após, ao lado daqueles que sofriam. E ingressei nas pesadas brumas da atmosfera terrena,
desviando-me para as latitudes brasileiras, onde de preferência exerço ainda hoje as atividades psíquicos terrenas. Olha aí, ele era um guia de um centro espírita, se não me engano, Bittencourt Sampaio, no Rio de Janeiro. Arquejante no auge dos padecimentos físicos, para o sucesso da maternidade, Angelita, mal cloroformizada, que já estava com cloroformo, mas pouco, né? Devido à falta de socorros precisos, encontrava-se em perigo de morte. Ela estava para morrer. Quer dizer, a matéria. O caso de Angelita, porém, era desses que, examinado de início, seria reconhecido como dos passíveis, da intervenção denominada cesariana. Enxergando a câmara onde o drama cirúrgico se desenrolava, percebi enternecido que meu pobre colega terreno envidava todos os esforços para levar a bom termo o seu dever, desdobrando-se em habilidades para salvar a jovem mãe, já que não mais seria possível operá-la, de modo a salvar também o nascituro, cuja morte intrauterina se verificara com a aspereza da operação. Ela tinha um médico encarnado do lado dela, vocês entenderam? E ele desencarnado junto ali. A situação geral era desesperadora. A intervenção acerba, não mais podendo ser cesariana, em vista da indecisão em se reclamar a presença do médico, somente fora realizável com a extirpação do feto em lastimável condição. Quando vocês lerem o livro, né, é só pedir na banca lá, vocês vão ler esse livro. São dois casos muito sérios. E essa lastimável condição do feto também está dentro do karma do feto. Vocês vão ver o que ele fez e depois o que ele merecia. Ninguém sofre sem merecer, viu? Ninguém. Uma faixa luminosa, porém, continua Bezerra, cintilante quais raios de eflúvios celestes, incidia sobre a cena trágica, provinda do alto. E vultos angelicais, não apenas integrantes da falange de Antônio de Pádua, mas obreiros comuns e permanentes da beneficência, destacados para a cabeceira de enfermos, pois as leis da criação provêm sabiamente as necessidades gerais do universo, não esperando súplicas humanas para atendê-las, mas aceitando-as gratamente como veículos para o seu acréscimo de misericórdia. Permaneciam ali, vigilantes, dispostos a uma sagrada assistência. Vocês entenderam isso? Ninguém está desamparado. E não precisa pedir muito, não. Deus sabe que nós precisamos ser auxiliados. Merecendo, o auxílio vem. A saúde vem. E assim ensina a doutrina espírita. Aliás, Jesus, né? Compreendi, diz ele, não obstante que ameaçava Angelita aniquiladora hemorragia interna, a que não seria possível resistir fisicamente. Os obreiros invisíveis presentes haviam sustado, a ameaça até ali. Contudo, medidas mais enérgicas seriam devidas ainda. E compreendi também, malgrado meu, que dos 3 longos dias de espera, na indecisão da procura de um médico para a intervenção urgente, que se fizera necessária, resultara para a jovem mãe o despedaçamento de tecidos em órgãos internos muito melindrosos, tais como a bexiga ou óvulo urinário. Os órgãos internos, já li aqui, os órgãos urinários, canais
renais, etc. Enquanto que músculos e tendões dolorosamente comprimidos durante a gestação penosa, a inércia do nascituro e da violência da coerção ameaçavam inutilizá-la para sempre. Intervim, então, diz o Bezerra, valendo-me dos recursos psíquicos aplicáveis no caso. Vejam aqui a medicina espiritual como é que é, rica de detalhes. Intervim, então, valendo-me dos recursos psíquicos aplicáveis no caso, servindo-me na medicina astral de fluidos essenciais, raios, gases, energias, cuja aplicação nos tecidos orgânicos da criatura encarnada serão sempre passíveis de resultados excelentes. E conjurei assim o perigo da hemorragia. Conjurei, quer dizer, conteve a hemorragia, anulando a possibilidade de um desenlace que se deveria realizar em verdade, muito mais tarde. Reanimei ainda os fluidos vitais, os nervosos da paciente. Enxertei-lhe porções adequadas de plasma, entre aspas, extraídas da boa vontade da fiel Sarita, amiga de Angelita, que ela tinha uma amiga com ela ali, viúva, católica, romana, e orando muito porque era devota de Santo Antônio de Pádua. Aí Santo Antônio pedia a Bezerra para Bezerra ir lá. Isso aí é muito bonito esse livro, viu? Muito mesmo. Que prosseguia em orações e filtrei-lhes valores magnéticos, tonificantes do coração, ao cérebro e da circulação venosa, com atuações ativantes do sistema nervoso, fazendo-os mansa e sutilmente penetrar pelos poros da enferma, qual se milhões de celestes agulhas portadoras da essência da vida lhe pudessem ser introduzidas nos orifícios da pele, a fim de atingirem os locais necessários. Olha que beleza! A maravilhosa tecnologia espiritual superior à disposição de médicos e espíritos desencarnados a serviço do médico dos médicos, Jesus. Ele termina aqui dizendo o seguinte: o médico ou o espírito desencarnado, já cônscios de deveres e responsabilidades, se desejarem, verão o corpo humano destituído até mesmo da sua armadura de carnes e músculos, pela clarividência. É a mediunidade da clarividência. Não é da vidência, é da clarividência. Enxerga o ser humano por dentro. Completamente de preferência as vísceras, a rede de nervos ou as artérias, a circulação do sangue, os ossos, tudo aquilo que seja mistério examinar. Para ele, a pele que recobre o corpo humano não existirá, ou também será um rendilhado tênue, qual o tecido denominado filó, aquele tecido bem fininho, né, que as mulheres conhecem mais do que a gente. E os poros, então, serão visíveis quais orifícios de um favo de mel. Daí a facilidade da minha intervenção psíquica, tonificando os órgãos da paciente com os produtos medicinais do laboratório do plano astral. Não era do plano terra, do plano astral. Enquanto o cirurgião terreno concluía a sua terrível tarefa. Quer dizer, a atuação do Bezerra foi decisiva nesse caso. No aposento de Angelina, ninguém orava. Era tão somente Sara, a jovem viúva, aquela que compadecia da amiga. Porque a mãe dela também era religiosa, a Sarita também era religiosa, Angelita. Mas não orava, ninguém orava. Só a viúva, que era católica, devota de Antônio de Pádua, orava por ela. Né?
aquela que, compadecida da amiga, apelara fervorosamente a Santo Antônio de Pádua, agora à sua cabeceira, abria um pequeno livro e percorria atenta as suas páginas em leitura suave e restauradora. Curioso, procurei inteirar-me do conteúdo daquelas páginas que tão docilmente protegia o quarto da doente. Olha como é importante a prece. Tratava-se da Imitação de Cristo, livro muito usado pelos adeptos do catolicismo. A mulher estava lendo o livro ali, mantendo aquela vibração para o médico da espiritualidade atuar em cima da sarita. Com duas asas se levanta o homem acima das coisas terrenas, e simplicidade e pureza. A simplicidade procura a Deus, a pureza o abraça e flui. Chega-te a Jesus, meu irmão, na vida ou na morte, entrega-te à sua fidelidade, que só Ele te pode socorrer quando todos te faltam. Quando todos te faltam. Para que buscas repouso se nascestes para o trabalho? Aí é que está. Ninguém consegue nada ficando debaixo da árvore, só pedindo, tirando o chulé do pé, essas coisas todas, não vai receber nada não. Vai receber se pôr ação, se botar mãos às obras, se fizer alguma coisa construtiva, se ocupar o seu tempo com coisas construtivas. Aí vai receber, sim, inspiração, bênção, etc. A dor nas costas vai desaparecer enquanto você precisa trabalhar. Depois volta outra vez, porque você matou gente a paulada lá, como eu acho que matei. Tenho problema da coluna, né? Então, a gente recebe depois a graça. Então, era isso, meus irmãos. Tem mais coisa muito importante. Mas nós vamos parar por aqui. Parar por aqui porque esse livreto, quero dizer para vocês o seguinte, para não dizer que eu estou fazendo invencionice, esse aqui, olha, é o recorte de jornal, olha o estado dele. Vocês podem ver o estado desse jornal. Isso aqui tem mais de 30 anos. Está lá nos meus alfarrábios. E mexendo nas minhas pastas, eu vi isso aqui. Né? Diz assim, lembrança fraternal aos enfermos. Emmanuel. Psicografia do Chico Xavier. Infelizmente, eu não tenho o nome do jornal. Eu desconfio que é a Nova Era, lá de Matão. Não tem o nome do jornal e não tem a data. Mas quando eu peguei isso aqui e li, na hora me veio a intuição para fazer isso aqui. Ó. Esse é um folhetim que eu vou entregar para vocês. Vou entregar, se for casal, eu vou entregar um só. Se não for casal, eu vou entregar para quem estiver sozinho. Ó, tudo isso aqui. É pouca coisa. E aqui atrás ainda tem outra figura de Jesus. Isso aqui foi a intuição que esse modesto conversador aqui vai oferecer para vocês hoje. Já ofereci outros, né? Quando fiz a primeira palestra, aquele do pensamento positivo. Sobre a fé também distribuir. Esse é o meu feitio. Então vocês, vai ficar aqui, ó. Eu vou pedir a vocês que venham um a um aqui para tirar esse. Você pode me ajudar?